Boa noite. Vamos ficar de pé, glória a Deus. À presença do Senhor. Iniciar a nossa escola bíblica sempre com um pouco de louvor e adoração na presença do nosso Deus. Aleluia. Tem misericórdia de mim, pois não há Deus tão grande como tu, cheio de graça, cheio de amor, cheio de compaixão por nós. A tua vontade seja feita em mim, eu quero ser um vaso em tuas mãos, cheio de graça, cheio de amor, cheio de água viva. Oh Deus, Tu és Senhor da minha vida. Tem misericórdia de mim. Tu és Senhor da tua igreja. Tem misericórdia de mim. Tu és Senhor do universo. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Pois não há Deus tão grande como tu. É verdade. Esta música vem porque nós precisamos muito de orar para Deus ter misericórdia de nós. Há pessoas que vão a Deus e exigem coisas e querem coisas e declaram coisas. Eu já perdi essa minha atitude já faz uns anos, graças a Deus. Hoje, Senhor, tem misericórdia de mim. Quem sou eu? Quem somos nós? Quem somos nós para dizer alguma coisa a Deus? Ele é que sabe. É a lição que eu tenho. Nós dizemos, não é? Nós dizemos, mas tem misericórdia de mim, tem compaixão, que a tua vontade se faça. Exatamente. O medo que hoje há de dizer a vontade de Deus seja feita, quanto a nós é a oração mais perfeita. Ele próprio incluiu isso quando ensinou os discípulos, a mim e a si, a orar. E vós orareis assim, não é? E uma das partes diz que a tua vontade seja feita aqui na terra como nos céus. Vou cantar mais uma vez esta Bora, música. bora. É a única, não tem mais linda. nada. Eu Lindo, queria lindo. ter mais, mas Está sei ver que maravilhoso. era demais. Uma chega. Chega. Às vezes vale mais uma coisa pequenina, bem Bem espremida, bem saboreada, bem saboreada. do que assim muita coisa junta e, Que depois e nada não tem sumo. se aproveita. É mesmo. Tá bem. Tem Misericórdia de mim, pois não há Deus tão grande como tu, cheio de graça, cheio de amor, cheio de compaixão por nós. A tua vontade seja feita em mim, eu quero ser um vaso em tuas mãos, cheio de graça, cheio de amor, cheio de água viva. Oh Deus, Tu és Senhor da minha vida. Tem misericórdia de mim. Tu és Senhor da nossa igreja. Tem misericórdia de mim.
Senhor do universo, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, de nós. Tem misericórdia, Senhor, das nossas fraquezas, Senhor, das nossas falhas. Nós somos falhos, Senhor, mas nós estamos aqui porque Te amamos e sabemos que o Teu amor também é infinito por nós, Pai. Obrigado por acreditares em nós, por nos usarmos tal e qual como nós somos, com as nossas falhas, com as nossas imperfeições, Senhor. Mas Tu és o Deus perfeito, Senhor, o Deus eterno. Para Ti, Senhor, nada é impossível. Tu consegues transformar, por vezes, coisas que não são boas, mas tirar delas um partido que nos faça bem, Senhor. Não é que Tu toleres ou faças as coisas boas das más, não, mas Tu usas as más para nos ensinar, Senhor, para nós podermos crescer e sermos cada vez mais parecidos contigo, Senhor. Crescemos espiritualmente, que é o que nós pretendemos mais e mais, Senhor. Seja feita a Tua vontade na nossa vida e recebe toda a honra e toda a glória por tudo o que acontece através de nós, Senhor. Da palavra que vai ser falada hoje, que eu sei que Tu me inspiraste, Senhor, e eu sei que essa palavra vai produzir efeitos em todas as pessoas que estiverem a ouvir este programa, no YouTube, Senhor, em todas as redes sociais. Esta palavra vai transformar a vida das pessoas, vai responder a orações, vai responder a dúvidas, Senhor, vai trazer paz, vai trazer acima de tudo a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É o que eu oro, Pai. Amém. Obrigado, Pai. Obrigado, Amém. Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. Glória a Deus. E agora, foi mais rápido. E agora vamos ouvir a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém? Ora bem. Boa noite. Sejam muito bem-vindos a esta casa, a este lugar. É um lugar que eu gosto muito de vir, que anseio. Tenho pena que a minha esposa não esteja aqui à minha frente, mas pronto, ela no domingo vai estar cá para nos gratificar com a sua presença, porque eu sou a primeira pessoa a ficar grato por ela vir. E os irmãos também se encostam dela, porque ela é sempre uma presença bem-vinda. Tem sempre uma palavra de amor, ela tem sempre uma palavra de sabedoria, que é uma mulher com muita sabedoria, e eu dou graças a Deus por ela. Eu não oro muito por ela, agradeço muito por ela, porque ela também não precisa de muita oração, mas eu estou grato pela vida dela, pela força que Deus lhe dá, pela saúde, pela inteligência, pela sabedoria e pelos dons todos que ela tem, porque ela tem muitos dons. Não sabe tocar viola, mas também não precisa. Deus não olha para o homem como o homem vê. Nós olhamos para o exterior, Deus olha para o nosso interior. E mesmo que a pessoa não saiba cantar muito bem afinadinho, não é por aí que o gato vai às filhoses. Não é por aí, não é por causa da voz mais ou menos afinada que Deus fica agradado. Exatamente. Essa é que é aquilo que para onde Deus olha, é o coração, que se o coração está afinado com Deus. E eu creio que todos nós que estamos aqui é porque temos um coração afinado com Deus, organizamos a nossa vida para estar aqui, e eu sei que nós sempre convidamos os irmãos à sexta-feira para virem, mas uns é por causa da chuva, outros é por causa do sol, o sol da meia-noite, e outros é por causa da distância, outros não sei porque é que é. Eu sei que venho cá, ou com a minha esposa, sem ela, eu venho. De graças a Deus, eu agradeço muito a Deus quando ando pelo caminho a conduzir, pela graça que Deus me dá de eu poder conduzir, de eu poder ver, enfim, conseguir atinar com os caminhos e saber as coisas normais. Eu ontem fui com a minha esposa bem longe, sempre com o meu GPS, mas graças a Deus de dia, de noite, cheguei, já saí de casa de dia, mas quando cheguei já era muito noite, e foi para bem longe, foi para Alenquer, mas pronto, correu tudo muito bem.
Graças a Deus. Deus está connosco e essa é a nossa confiança, essa é a nossa paz. Andar com Deus traz-nos paz. E hoje eu tenho uma lição, tenho uma mensagem muito singela, muito simples. As minhas lições não são complicadas, são simples. Porque eu creio que Deus é um Deus simples e nós precisamos de simplificar a nossa vida com Deus. Porque se nós queremos complicar as mensagens, damos assim mensagens muito elaboradas e não é bem o meu género. A mensagem de hoje tem o título: Não somos nós que temos que compreender a Deus. Já veio os títulos que eu arranjo aqui para as lições. Não somos nós que temos que compreender a Deus. Isto, logo a partir deste título, faz-nos pensar. Eu gosto de títulos que nos fazem pensar, porque eu também pensei muito. Fiquei a pensar, será que eu compreendo a Deus? Será que eu tenho que compreender a Deus? As pessoas que querem compreender a Deus e querem fazer perguntas de tudo, mas porquê? Mas porquê que aquele já recebeu um emprego e eu ainda não recebi? Porquê é que ele já foi curado e eu ainda não fui curado? Não faço essas perguntas porque eu não sei responder. E normalmente Deus também não responde a perguntas parvas, não é? Não. Deus responde aquilo que Ele tem que responder e organiza as coisas que Ele tem que organizar. E nós, a melhor coisa que temos que fazer é depender dEle, submetermos a Ele e deixarmos que a vontade dEle seja feita. Este tema da vontade de Deus ser feita é um tema polémico para muita gente. Porque há pessoas que se opõem a que nós digamos a vontade de Deus seja feita. Ainda hoje estive a ver no WhatsApp pessoas que pensam que dizer à outra que está doente a vontade de Deus seja feita na tua vida é como se estivesse a fazer uma declaração de morte. E fiquei a pensar, mas que coisa tão parva. Como é que é possível alguém pensar isso? A vontade de Deus, a Bíblia diz que a vontade de Deus é perfeita, é boa e é agradável. Então quando uma pessoa estiver doente, por acaso, não é o meu caso, já não estou doente há muito tempo, e viverei longos dias cheio de vida e de saúde. Mas já estive doente, e eu não tenho que compreender porque é que estou doente. Eu tenho é que buscar a Deus, ir direito a Deus, porque eu sei que Ele é um Deus que me pode dar vida e vida com abundância e saúde perfeita, Ele pode-me dar. Então, às vezes os problemas vêm à nossa vida, não é para nos aborrecer, mas é para a gente buscar a Deus. É preferível buscar a Deus do que ficar zangado com Deus. Porque há muita gente que fica chateada. Afinal de Deus, afinal não percebo porque é que Deus fez isto e tal, e afastam-se de Deus. Há pessoas que se afastam de Deus pelas razões mais parvas, mais estúpidas, desculpa a expressão, mas é verdade. Nós não temos que compreender a Deus. Mesmo quando as coisas não estão bem, nós precisamos de buscar a Deus e deixar e orar: Senhor, a Tua vontade seja feita na minha vida. Eu queria que o Tiago pudesse aí, por favor, em Gênesis 18, do versículo 16. É uma passagem em que Abraão tem uma conversa com Deus, porque Deus tinha dito, apareceu-lhe, a dizer que ele ia ter um filho. Ele, quer dizer, a mulher, não é? Mas ia ser pai de um filho, não é? E ele acreditou. E a Bíblia diz que porque ele creu, isto lhe foi imputado por justiça. É por isso que ele é chamado o pai da fé. Abraão é o pai da fé. Então, se o Abraão é o pai da fé, ele tem um galão. Ele tem uns galões que não são brincadeira nenhuma. Ele é o paradigma de tudo. Por ser o pai da fé, dele surgiu vários movimentos religiosos. Olha, o cristianismo, o judaísmo, até o islamismo. Tudo nasce dele porque ele é o pai da fé. Então, por ser o pai da fé, nós precisamos de respeitar esta posição e sabe que até o próprio Deus o respeitou. Por ele acreditar, lhe foi imputado como justiça. E esta justiça veio de Deus, que o agraciou, que lhe prometeu coisas e que o ouviu, mesmo quando ele parece que foi um bocadinho incorreto com Deus. Nós já vamos ver isso. Em Gênesis 18, versículo 16, vamos ler de em diante. Diz: E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles e acompanhava-os.
e acompanhando-os, perdão. Disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Eu queria fazer aqui um parênteses, que é o seguinte: Sodoma e Gomorra eram cidades que estavam, o cheiro do pecado daquelas cidades estavam a subir às narinas de Deus, e Deus já não estava agradado daquilo, e Deus já estava farto daquilo e tencionou destruir aquela cidade, aquelas duas cidades. Tencionou destruí-las. E quando ele tencionava destruir aquelas cidades, teve uma conversa com Abraão e disse-lhe: ocultarei eu o que vou fazer? Isto é um respeito. Ouça, Deus respeitou Abraão de uma maneira que a mim impressiona-me. O Deus eterno, repara, o Deus eterno, farto daquela gente que era mulheres com mulheres e homens com homens, parece os dias de hoje. Homens com animais e mulheres com animais, aquilo era sexo por todo lado, era uma porcaria, uma imundícia que chegou às narinas de Deus de uma maneira tal que ele tencionava destruir aquelas duas cidades. E eu pergunto, será que Deus tem direito a destruir a cidade? Acha que tem direito? Tem. Ele é o Criador. Não tem o Criador de um vaso parti-lo para fazer outro se ele quiser? Eu, quando tenho uma coisa que é minha e eu não gosto, deito-a fora e compro outra. Eu tenho direito, é meu, faço fazer o que eu quiser. Deus é o Criador dos céus e da terra. Criou o homem à sua imagem e semelhança, e o homem e a mulher perverteram-se de tal maneira, afastaram-se de Deus, não quiseram saber de Deus para nada e começaram a fazer tudo o que era mau aos olhos de Deus. E Deus decidiu: vou destruir isto. Mas, antes de destruir, antes de fazer aquilo que Deus tinha em mente fazer, ele consultou, falou com Abraão, que é isso que é uma coisa maravilhosa. É isso que nós temos que guardar no nosso coração, porque estas coisas é para nós guardarmos, para aprendermos. Espera lá, então Deus faz as coisas lá só porque é Deus e faz as coisas como Ele quer? Não. Ele busca-o. Ele ouve-o. E vamos continuar agora do versículo 17 em diante. Já estávamos no 17, não estou em erro. E disse o Senhor: pois agora o 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Veja a classe de homem com quem Deus está a falar. Porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar aos seus filhos e à sua casa, depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Versículo 20. Vamos ler, vamos andando por aí fora. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra tem multiplicado, e porquanto o seu pecado tem agravado muito, versículo 21, descerei agora e verei com efeito tem praticado segundo o seu clamor, porque é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Versículo 22. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma, que Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. 23. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também? Não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? E o 25. Longe de ti. Olha como é que o Abraão falou com Deus. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo e com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Versículo 26. E então disse o Senhor: tens alguma coisa com isso? Não. Como é que Deus respondeu?
E pá, olha como é que... Então diz o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por causa deles. Versículo 27. Respondeu Abraão dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, porque sou pó e cinza. 28. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles os 5 toda a cidade? E disse, não a destruirei, se achar 45. Continuamos, 29. E continuou ainda a falar-lhe, e disse-lhe, se porventura se acharem ali 40, e disse, não o farei por amor dos 40. 30. Disse mais, ora, se não se ir o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30, e o Senhor disse, não farei se achar ali 30. Continuando. E disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, disse. E disse Deus, não a destruirei por amor dos 20. 32. E disse mais, ora, não se ir o Senhor, se ainda, só mais uma vez eu falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse, não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor, e quando acabou de falar Abraão tornou-se ao seu lugar. Irmãos, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, Abraão teve a coragem, o atrevimento de quê? Argumentar com Deus e não só, tentar desencorajar Deus de fazer aquilo que Deus estava em mente de fazer, que era destruir Sodoma e Gomorra. Por que será que o Abraão estava assim tão interessado em argumentar com Deus e tentar demover Deus de destruir aquelas duas cidades? Nós vamos ver mais para a frente que ele tinha lá alguém conhecido. Tinha lá o Ló, que era sobrinho. E o Abraão, esperto, pensou assim, vou aqui argumentar com Deus, a ver se Deus se demove de destruir as cidades por causa do meu sobrinho. E isto a mim mostra-me várias coisas. Para já mostra-me que Abraão, qualquer pessoa que ouça esta oração de Abraão, naturalmente até não iria concordar muito com esta oração dele, com esta forma de falar com Deus. Porque há muita gente que quando nós oramos com um certo atrevimento, quando nós fazemos algumas orações sinceras do coração, as pessoas ficam enxofradas connosco. Há muita gente que me criticou. Criticam-nos por tudo e por nada. Pregar coisas que eles não gostam, que a gente prega, ficam incomodados e às vezes não gostam da maneira como nós oramos. Só que eu não tenho nenhuma fórmula para orar. Para mim a oração, e nós temos vindo a compartilhar às sextas-feiras alguma coisa acerca da oração, a oração para mim, sabe o que é? É irmos de peito aberto, falar com Deus aquilo que nós temos para falar. Seja uma oração infantil, uma oração daquelas de criancinha, ou seja uma oração atrevida, ou seja uma oração de raiva, ou seja uma oração de descontentamento, eu tenho que abrir o meu coração diante de Deus. E isso para mim é que é oração. A oração para mim não é uma coisa muito elaborada e até que se mudam de voz. Aleluia, glória a Deus. Eu nem sei pregar assim, nem sei orar assim. Eu oro... Eu, por acaso, temos aqui uma frase muito conhecida. Não é que eu conhecesse, mas aprendi, não é? Martinho Lutero, que é, digamos, o príncipe também dos pregadores e aquele que sabia muito, ainda hoje as coisas dele têm toda a referência para nós. Martinho Lutero dizia assim, se você não sabe orar como deve, você deve orar como pode. Se não sabe orar como deve, ou se não pode orar como deve orar como pode. Isto é, apresentar a Deus as nossas dúvidas, as nossas raivas, os nossos incómodos, as nossas ansiedades. Eu digo uma coisa, meu irmão.
Eu, às vezes, oro com ansiedade. Eu digo a Deus, eu estou ansioso por isto. Nunca mais vejo o fim à meada. Quando a gente deseja uma coisa, eu sou assim um bocadinho ansioso. A minha esposa está às vezes tenta-me controlar assim, não estejas ansioso com isso. E eu caio em mim, né? E fico a pensar, realmente é verdade, porque a Bíblia diz para não estarmos inquietos acerca de coisa alguma. Antes as nossas orações sejam conhecidas pela oração e súplicas com ações de graças. É o que está escrito. Só que isto é muito bom de se ler, mas quando nos toca a nós a realidade da vida, as coisas mudam um bocadinho de figura. Mas o que é que nós precisamos de fazer? Precisamos de nos controlar, precisamos de ligarmos a Deus em oração. A oração liga-nos a Deus. E a oração liga Deus a nós. Deus quer fazer coisas no mundo. Deus quer fazer coisas na nossa vida. E por isso Ele não nos oculta aquilo que vai fazer. Mas Ele precisa que nós participemos nas coisas que estão a acontecer na nossa vida e à nossa volta. Ele quer que a gente participe. Como? Orando. Orando, por exemplo, as eleições estão à porta. Dia 10 de março vai haver eleições. Há pastores e apóstolos e sei lá o que mais que recomendam votar num partido lá porque o homem é crente, o chefe lá desse partido é crente e aconselha-nos a votar naquelas coisas, naqueles partidos. E fica a pensar, um pastor ou um apóstolo ainda é pior, né? Ainda tem mais galardões, deve ter uma farda, faz favor, de continência. Mas será que isso é um bom aconselhamento para os crentes da igreja dele ou das outras e para postar isso até no WhatsApp e tudo? Irmão, sabe como é que eu oro? E como é que o seu pastor, o nosso pastor João Viegas ora? Tenho a certeza que ele ora. Ainda não falámos, mas eu creio que tenho quase certeza que é a mesma coisa. Senhor, faças a tua vontade no nosso país como é feita no céu. Amém. Então, uma coisa tão simples e tão complicada para tanta gente. Mas aquele partido é de alguém que é crente. É? Olha, então eu tenho para si o seguinte, tenho muita gente, minha amiga, que não é crente, eu não troco essas pessoas que são minhas amigas e não são crentes, não vão à igreja, não ligam nada, nem conhecem a Bíblia, nem trás para a frente, nem da frente para trás. Eu prefiro alguns amigos meus que não são crentes, eu prefiro almoçar com eles do que almoçar com alguns que se dizem que são crentes. Mas de longe, porque são pessoas que não desejam mal a ninguém, são boas, ajudam o seu próximo, são pessoas que não falam mal de ninguém, não têm maus desejos, não têm más atitudes, são pessoas corretas em tudo o que fazem. Eu prefiro uma pessoa que não seja crente e seja correta do que um crente que é uma besta. Desculpa a expressão, mas eu não tenho muito tempo para ser simpático. Tenho a Maria à minha espera. Eu não tenho muito tempo para ser simpático. Há crentes que são umas verdadeiras bestas quadradas. Dizem que são crentes, põem Deus em primeiro lugar e vão à igreja, não sei fazer o quê, porque lá em casa tratam mal toda a gente. Isso tem algum valor? Não. Irmão, Deus quando tem um propósito de fazer uma coisa na nossa vida, Ele não nos exclui do seu plano. Não exclui do seu plano. A Maria, quando foi visitada pelo Senhor e lhe foi avisada que dela nasceria, ela iria ter um filho e esse filho se chamar-se Emanuel, o anjo do Senhor, ou os homens que lhe apareceram, que cresce, eram 3. Há quem diga, os teólogos dizem que era já a Trindade, era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não sei se é, se não era. Uma coisa é certa, eram enviados de Deus. Eram mensageiros de Deus. E quando eles lhe foram avisar que ela ia ter um filho, que o seu nome seria Emanuel, o que é que a Maria disse? O que é que ela disse? Senhor, seja feita a tua vontade, na tua serva. Ela reconheceu que era Deus ali. E fez uma oração, que era aquela oração que nós estávamos a dizer, que muita gente
se insurge contra esta oração de fazer que a vontade de Deus seja feita na sua vida. Pois é a oração que a gente deve fazer. Porque a gente não sabe o que é o melhor para nós. Eu não sei o que é melhor para mim, não sei o que é melhor para a minha esposa. Eu penso que o melhor para a minha esposa pode ser uma coisa. Mas Deus sabe muito melhor do que eu. Deus até pode estar a acontecer alguma coisa na sua vida que você não gosta. Que você põe em causa. Pá, mas porquê que isto está a acontecer? Irmão, é uma boa oportunidade para quem é mais crescido ou para quem quer crescer, dizer: Senhor, faça a tua vontade nesta situação, na minha vida, na minha mãe, no meu pai, no meu irmão, na minha esposa, no meu esposo. Faça a tua vontade como é feita no céu. E o que é que vai acontecer? Deixe isso com Deus. Não queira compreender a Deus. Nós não temos que compreender a Deus, nós temos que deixar Deus agir da melhor maneira, por sua alta recriação. Porque se eu parto do princípio, se Deus é bom, e é bom, se Ele é misericordioso, e é misericordioso, se Ele é justo, de certeza que Ele não vai fazer nada para nos aborrecer, nada para nos prejudicar. Para mim tem esta máxima: Deus não nos vai prejudicar. E Deus não tem vontade de prejudicar ninguém da nossa família, mesmo aquelas pessoas por quem nós estamos preocupados. Pastor, mas a preocupação não é boa. Mas porquê é que não há de ser boa? Preocupe-se, leve essa preocupação a Deus. Leve essa ansiedade a Deus, leve essa oração de criança a Deus, leve essa oração atrevida, leve essa oração de raiva a Deus, mas leve-a a Deus. Não ponha Deus de parte. Porque se as pessoas não fizerem isto, mesmo com raiva, mesmo ansiosas, mesmo desgostosas, não fizerem isto com Deus, sabe o que é que muita gente faz? Vira as costas a Deus e diz: Deus não quer saber disto para nada. Há pessoas que duvidam da bondade e do amor de Deus. Pensam que Deus não os ama. Várias pessoas que eu conheço já me disseram que a certa altura da vida delas puseram em causa este amor e duvidaram de Deus. E não vou estar a dizer agora aqui que eu sou o profetinho que nunca duvidei. Também já duvidei. Mas a minha dúvida, sabe, foi para quem? Foi para Deus. Não foi para mais ninguém. Foi com Deus que eu falei. E quando eu falei com Deus, Deus deve ter pensado assim: ou calas-te ou levas um palmadão. Acha que é isso que Deus ia fazer comigo? Não. Deus jamais desprezará ou rejeitará um coração contrito ou quebrantado. Deus quer um coração quebrantado. Tenha você razão ou não tenha, esteja raivoso ou não esteja você cheio de paz, cheio daquilo que não presta, quebranta o seu coração diante de Deus, porque é isso que a oração faz. A oração, quando é dirigida para Deus nos maus momentos, o que é isso? É um coração quebrantado. É um coração que baixa a cabeça. É um gesto simbólico, não é? É um coração que se baixa diante de Deus: Senhor, faz alguma coisa que eu já não consigo fazer mais. Já fiz tudo o que sabia. Há bocado estávamos a falar isso ali no gabinete do pastor. Quando nós já fizemos tudo o que sabemos, você já orou, já chorou, já se enraiveceu, já se zangou com Deus, pode ter certeza que Deus não o castiga por isso. Garanto-lhe aqui, diante de Deus, que o Deus que eu conheço, que é o mesmo que você conhece e ama, jamais ficará zangado consigo, mesmo que você leve uma oração daquelas de arbimbo-malho. Aquelas orações mesmo. Deus nunca vai ficar zangado consigo. Sabe porquê? Porque Deus trata-nos como um pai trata um filho. Não é o filho que tem que compreender o pai. Uma criança, o que é que uma criança pode compreender o pai? Como é que uma criança de colo, ou 2, 3 anos, ou 5, ou 10, ou 12, eles começam a aprender umas coisitas, mas ainda tem muito pão para comer. Não é um filho que tem que compreender o pai. É o pai que compreende o filho. Tem que compreender o filho. Eu sei que estamos a falar de um relacionamento de pai para filho ou de filho para pai saudável.
Porque há muita gente que não tem um relacionamento saudável com os seus pais e muitos pais que não têm um relacionamento saudável com os seus filhos. Mas um relacionamento saudável com os filhos é compreender o filho. E às vezes o filho até fica raivoso. Até capaz de dizer, pois, o brinquedo, o carrinho partiu. A culpa é tua. E Deus e um pai, sabe o que é que faz? Sim, filho, é verdade, a culpa foi minha. Eu arranjo-te o carrinho. E pega no carro e arranja o carro, ou arranja outro. Mas vai solucionar, vai fazer alguma coisa para que o filho pode estar num pranto tremendo. Mas Deus vai intervir. O pai vai intervir estamos a falar de um pai de um relacionamento saudável. Um pai que tem um relacionamento saudável com o seu filho não vai, agora partiste o carro, agora acabou, não há mais carro para ninguém. Há muita gente que funciona assim. Mas isso não é esse paradigma, não é esse exemplo que eu quero dar, nem tampouco é esse exemplo que Deus nos dá a nós. Porque nós, quando não gostamos das coisas, vá a Deus e diga que não gosta. Está insatisfeito com alguma coisa na sua vida, diga a Deus que não está satisfeito, diga-lhe isso. Porque Deus vai dizer assim o que disse a Abraão: ocultarei eu a Abraão o que vou fazer. Deus não oculta nada a ninguém, mas também não tem que lhe dizer tudo. Deus vai dizer aquilo que é suficiente. Sabe o que é que deu esta oração de Abraão em relação a Sodoma e Gomorra? Este mercado que ele fez. E se tiver a 50? E se tiver em 45? E se tiver 40? Se tiver 35? 30? 35? 20? E 5? E 10? Foi só até aos 10. Já viu o que é que o Abraão fez? A esticar o elástico. Ele tentou tudo. E Deus, de todas as vezes que ele disse até aos 10, disse: não destruirá por causa dos 10. Só que foi uma gaita que não encontrou lá 10. Mas uma coisa fez. O que é que ele fez? Tirou o Ló daquela terra e depois destruiu-a. Porquê? Porque ele lembrou-se da oração de Abraão. Olha aqui. Deus lembrou-se da oração de Abraão. E por amor, não é porque o Ló era justo. Quando Abraão dizia: destruirás o justo com o ímpio, não é porque o Ló fosse justo que Deus o poupou. Não. A Bíblia diz lá que ele se lembrou do que o Abraão falara. E porque ele se lembrou do que Abraão lhe disse, Deus poupou Ló. Essa é a história da nossa vida. É a história da minha vida, é a história da sua vida. Mas é preciso que você argumente os seus casos com Deus. É preciso que você os apresente. É preciso que você, com raiva, sem raiva, ansioso, sem ansioso, tranquilo, nervoso, vá a Deus. Exponha o seu caso. Se for pessoas, fale do nome das pessoas. Diga: Senhor, não é este caso assim, esta pessoa assim, assim e tal, e resolva o caso com Deus. E sabe o que é que Deus vai fazer? Vai fazer alguma coisa. Porque Deus não é um Deus que está lá no trono, assim, bonacheirão, tal, assim, como quem diz, não tem nada que fazer, bebe assim um copinho assim, um copinho de água, não é? Água das pedras. Deus não é um Deus que esteja assim, sem fazer nada, assim, como quem diz, para deixar cá passar mais um bocadinho de tempo e tal, então está tudo bem. Não. Deus é um Deus que trabalha a nosso favor. Deus não descansa. E como Deus não descansa e trabalha a nosso favor, e como Ele pode fazer aquilo que você não pode, consegue fazer o que você não consegue, porque para Ele nada é impossível, Ele vai se lembrar da sua oração. Mas você tem que a fazer. Tem que apresentar. Apresente. Argumente o seu caso com Deus. Zangue, se for preciso. Eu quero dizer uma coisa, que Deus não quer fazer nada sozinho. Nós estamos aqui a aprender a ouvir esta palavra. Ele precisa de si, ele precisa de mim. Ele não quer fazer nada sozinho neste país.
E tudo o que Ele vai fazer neste país depende também da sua oração. Por isso é que nós encorajamos todos a orar para que a vontade de Deus seja feita na nossa nação, no dia das eleições, para que Deus ponha lá a pessoa certa. Não me interessa de que partido é que é. Nós não andamos partidos, graças a Deus. Andamos inteiros. Inteirinhos da costa. Pode haver há pessoas que têm preferências. Mas uma coisa é certa. A vontade de Deus seja feita em Portugal como é feita no céu. Essa deve ser a nossa oração. Se é à esquerda, se é à direita, não importa. Eu conheço muita gente de esquerda que é fantástica e conheço muita direita que não presta. E vice-versa. Conheço gente de esquerda que não presta e gente de direita que é boa. Não é a direita nem a esquerda que tem a ver com o caso. Tem a ver é com a honestidade das pessoas que lá vão, sejam de esquerda ou de direita. Eu conheço pessoas de esquerda que são aldrabões e que são mentirosos e roubam, corruptos, e conheço gente de direita que também é mentiroso e aldrabão e corrupto. É como se costuma dizer, venha ao diabo e escolha. Nós não temos que orar por partidos, direitos ou de esquerda, nós temos que orar para que a vontade de Deus seja feita em Portugal como é feito no céu. Deus está muito aberto a receber as nossas orações, irmãos. Podem ser orações egoístas. Sabe o que é uma oração egoísta? Quando nós só pensamos em nós e nos nossos. Olha, o que é que Abraão pensou quando estava a orar, a fazer marketing com Deus? Olha, 50, 45, 40, 35, 30, 20, 10. O que é que ele estava a fazer com Deus? Uma oração egoísta. Porque eu só estava a pensar no sobrinho dele. Eu queria lá saber dos outros. Eu queria saber do logo que lá estava. Então, parece que uma oração egoísta, Deus ouviu-a. Então não importa, meu irmão, se a oração é egoísta, se é raivosa, se é melindrosa, se é ansiosa, não importa. Importa é que você ore. Se você, e mais uma vez esta frase, se você não pode orar como deve orar como pode. Ora! Traga o assunto à presença de Deus e deixe Deus ser o Deus que Ele é. Deixe ser o Deus bom, maravilhoso, aquele Deus misericordioso, cheio de paz, cheio de amor, cheio de compaixão por nós. Esta música que eu cantei, Deus deu uma... É da minha autoria, mas é da autoria de Deus, porque é a palavra de Deus. Tem misericórdia de mim. Foi feito em momentos da minha vida que eu não me orgulho. Muito maus, muito maus. Eu estava a fazer aquilo que eu não devia. Mas caí em mim, não sei como é que é cair em mim, mas caí em mim, no meio de uma situação que eu não me orgulho, não tenho, nem sequer vou dizer qual é, mas senti-me tão mal, que eu disse, Senhor, se tens perdão para mim, perdoa-me. Tem misericórdia de mim. Esta música nasceu no meio daquele momento fatídico, no meio daquele momento em que eu, se alguém me visse, ainda bem que não estava lá ninguém para ver, mas Deus estava a ver. Mas se eu tivesse alguém a ver, caramba, sim, este tipo. Mas o nosso Deus ouve as nossas orações, e ouve e aceita as nossas orações, mesmo quando elas são feitas no meio da porcaria, no meio da lama. Eu tenho outra música que diz, já saí da lama do pecado, eu fui salvo por Jesus. Esta foi a alegria depois de fazer a porcaria que fez e de saber que Deus é misericordioso. Porque a misericórdia de Deus é de eternidade a eternidade, não tem fim sobre aqueles que o amam, sobre aqueles que o temem. Portanto, o meu encorajamento, não tenho muito mais nada para dizer. Estas lições, como eu lhe disse, são muito simples, são práticas, são experiências de vida, são coisas que marcaram a nossa vida, marcou a minha vida, e como marcou a minha vida, também pode marcar a sua. Porque todos nós nos deparamos com situações idênticas. Boas, más, menos boas, vergonhosas, maravilhosas, decentes, indecentes.
Todos nós passamos por isso. Vai alguém dizer-me a mim, nunca errei. Olha, se nunca errou, foi a primeira vez que errou, foi a estar a mentir. Já está a mentir. Eu nunca menti na minha vida. Pronto, acabou de mentir agora. Eu nunca fiz mal na minha vida. Acabou de fazer agora. Irmão, nós não temos que esconder nada a ninguém. Também não temos que andar aí uns com os outros a contar os nossos azares e as nossas imperfeições uns aos outros. Porque há muita gente que não vai ouvir e o vai criticar. O meu conselho é: não tenha conversas com toda a gente. Confie, veja alguém que seja alguém que já passou, que seja uma pessoa de Deus, que seja uma pessoa temente a Deus e que conheça a palavra e que o possa aconselhar, que tenha vencido com Deus, e fale com ela. Agora, não apresente os seus casos a qualquer pessoa, porque você vai se desnudar, vai se despir à frente de uma pessoa, vai mostrar as suas imperfeições, e as pessoas sabem que vão pegar nisso e vão-lhe fazer mal, vão dizer mal de si, só vão estragar a sua vida. E depois vão falar a toda a gente. É porque eles vão falar aos amigos dos amigos e dos amigos dos amigos, e quando a gente vai a ver já meia pontinha, se viver aqui na Pontina. No meu caso é na Flamenga, em Santo António, já meia Flamenga sabe. Então eu não vou contar as minhas vergonhas a qualquer pessoa. Sabe a quem é que eu conto? Conto à minha mulher. Eu não escondo nada à minha mulher. Já tive problemas por causa disso, porque fiz o que não devia, mas disse-lhe assim: olha, eu fiz isto. Mas disse-lhe assim: porquê que me disseste? Porque eu não posso esconder nada de ti. Também não foi nada do outro mundo, não penso que foi... não foi nada assim, coisa que me possa também envergonhar, também não. Mas disse-lhe ela, porque eu creio que nós não podemos guardar segredos quando nós nos amamos e vivemos em comunhão e somos casados. Nós não devemos esconder nada a ninguém. Devemos dizer as coisas, mesmo que nos custem, mesmo que nos envergonhem, mas nós falamos o que é verdade. Porque a verdade acima de tudo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Deus é verdade. Deus, se há coisas que Deus detesta, a coisa que Deus mais detesta é a mentira. A mentira, Deus não tolera mentiras. Porque quem é que vai mentir a Deus? Será que Deus não vê? Será que Deus não sabe? Não vale a pena esconder. Então, meu irmão, como a gente não vale a pena esconder, leve tudo a Deus. Leve. Seja alguma vergonha sua, ou seja alguma raiva que você tem contra alguém, ou contra uma coisa qualquer que tenha sucedido, leve isso a Deus. Leve a Deus. Se você levar a Deus, sabe o que é que vai acontecer? Deus vai transformar isso que é mau, você está a ver que é mau para si, vai tirar dali alguma coisa boa. As coisas más que me aconteceram na vida, que eu as trouxe a Deus e desabafei com Deus e as argumentei com Deus, Deus transformou isso a meu favor. E as coisas correram, eu pensei, no fim disse, afinal isto correu melhor que aquilo que eu pensava. Agora é preciso nós também crescermos e evitarmos de fazer as coisas que desagradam a Deus. Eu vou aprendendo a pouco e pouco a saber. Eu não tenho que compreender a Deus, mas eu tenho que começar a perceber que Deus me ama, que é misericordioso e que tapou-me ali um buraco. Tapou-me ali uma coisa tapou-me as minhas vergonhas. Mas Ele fez isso porquê? Porque eu sou uma pessoa muito justa? Não. Porque Ele é bom, Ele é misericordioso. Então isto não é carta verde, não é via verde, eu venho todo verdinho, não é via verde para você ageniar. É via verde, mas é para você melhorar. Via verde para você se arrepender. Via verde para você ter temor de Deus. Porque o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. O temor do Senhor. Há pessoas que dizem, não se fala no temor do Senhor. A gente aqui fala muito no temor do Senhor. Não se fala de família. Fala. A gente aqui fala muito da família. Eu falo da minha esposa. O pastor João fala de coisas da esposa dele também. Nós aqui falamos de família, falamos do temor do Senhor. Aqui falamos da palavra de Deus, falamos de Jesus, falamos das nossas raivas, falamos daquilo que nós somos. Nós não temos nada a esconder a ninguém.
Nós somos o que somos pela graça de Deus. E pela graça de Deus somos perdoados. Pela graça de Deus temos a misericórdia que nos dá mais um ano de vida. Mais um dia de vida. Já digo um ano, digo um dia. Eu quando acordo disse, Senhor, obrigado por ter acordado. Se eu não tivesse acordado, já não dizia isto. Também não ia dizer, se eu estivesse a dormir, também não ia dizer nada, estava a dormir. Mas eu dou graças a Deus por cada dia que tenho mais de vida. E vai ser assim até que Deus queira. Quando o Senhor chegar assim, agora já chega. Pronto, Senhor. Então, vamos todos para o bem bom. Amém, irmãos? Então, não queira compreender a Deus. Deixe Deus resolver as coisas, porque Ele não lhes vai ocultar. Agora, abra o seu... Vá de peito aberto orar a Deus. De peito aberto. Sabe o que é de peito aberto? É assim mesmo. Não esconda nada a Deus. Diga tudo o que tem a dizer. Porque Deus não vai castigá-lo. São maneiras de falar com o Pai. Não é assim que Deus faz. Eu também não admito que um filho ou uma filha me falasse mal. Disse, não te admito que fales assim com o Pai. Mas sabe, quando nós educamos os meninos de pequeninos, como é que eles devem fazer? Eles sempre vão respeitar e obedecer aos pais. Sem dificuldade, porque aprenderam. Mas têm que ser ensinados. Todos nós precisamos ser ensinados. E temos a certeza absoluta que morremos sem saber nada. Mas uma coisa certa que eu já aprendi com Deus. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus ouve as minhas orações, sejam elas quais forem. E digo-lhe a si também, digo-lhe aqui de peito aberto, faça a sua oração como você entender, se é raivosa, se é insatisfeita, se é ansiosa, mas faça. Porque Deus vai ouvir essa oração e vai ter em causa aquilo que você lhe está a dizer. Ele vai ter em consideração o que você diz. Seja para si ou seja para alguém. E Deus sempre vai responder da melhor maneira. Que a vontade de Deus seja feita na nossa vida como é feita no céu. Amém, irmãos? Não tenho mais nada para dizer, a não ser que estou muito contente por estar aqui, por compartilhar a palavra de Deus, palavras muito simples. Eu lamento que não tenha assim coisas muito complicadas, mas a minha vida é simples, a nossa oração é simples, a nossa mensagem é simples. E como é simples, não é complicada. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deixe-me orar por vocês. Pai Santo e maravilhoso, obrigado pelo teu grande amor com que tu nos amaste, Senhor. Obrigado pela tua grande misericórdia que tu demonstraste ter enviado o teu único filho para morrer por nós, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Nós não merecíamos, mas pela tua graça maravilhosa fomos agraciados com esta grande salvação. Fomos libertos do pecado, libertos do inferno, libertos da condenação eterna, Senhor. E nós hoje somos teus filhos, da tua família. E obrigado, Pai, pela maneira como tu nos tratas, Senhor. Pela maneira amorosa, compassiva, cheia de paciência connosco, Senhor. Tu amas os teus filhos. Tu nos amas de tal maneira que tu enviaste o teu único filho para nos salvar. E também com ele nos darás todas as coisas que nós necessitamos para a nossa vida, para a nossa saúde, para a nossa família. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu grande amor. Nós estamos muito gratos. Eu estou muito grato e os meus irmãos também. Que esta mensagem, Pai, ela possa voar nas asas do vento. Ela possa atingir corações, possa transformar vidas, transformar famílias, Senhor. Possa melhorar o relacionamento que nós temos contigo. E se alguém que está a ver isto ainda não tem esse relacionamento contigo, Senhor, que a partir de hoje essa pessoa possa tomar esta decisão de fazer de ti o melhor conselheiro, o melhor amigo. Porque tu realmente és um amigo com quem nós podemos contar. Tu estás connosco todos os dias da nossa vida. Tu não nos deixas nem abandonas, não nos desamparas, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela sabedoria, pela revelação que tu nos tens dado da tua palavra e vais continuar a dar. Pai, que a tua vontade seja feita na nossa vida, na nossa família, como é feita no céu, é a minha oração
e eu creio que está incluído todos aqueles que nos estão a ver, através do YouTube, através das redes sociais, Senhor, que a tua vontade soberana esteja sempre em primazia, em primeiro lugar, em nome de Jesus, e todos dizem comigo, amém.